O sertão nordestino sempre foi palco de histórias que misturam coragem e crueldade, justiça e crime, heroísmo e barbárie. No final do século XX, quando muitos pensavam que o tempo do cangaço havia ficado para trás, surgiu um homem que ressuscitou essa tradição de uma forma moderna e ainda mais letal. Este é Valdetário Carneiro, o homem que se tornou o rei do neocangaço. De mecânico humilde a um dos criminosos mais procurados do Brasil, Valdetário deixou um rastro de sangue, medo e fascínio por onde passou. Hoje vamos contar sua história completa, das promessas religiosas de sua infância até seu violento fim em um tiroteio com a polícia. José Valdetário Benevides nasceu no dia 7 de março de 1959 em uma cidadezinha chamada Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Ele era filho único e seus pais se chamavam Luiz Cândido Benevides e Dona Toinha. A família dele já tinha problemas com a lei desde antes dele nascer. Algo muito curioso sobre o pequeno Valdetário. Por causa de uma promessa que sua mãe fez, ele passou os primeiros 7 anos de vida sem cortar o cabelo e usando uma roupa parecida com a de um monge, um hábito marrom com uma corda amarrada na cintura. Isso era em homenagem a São Francisco de Assis. Imaginem como as outras crianças deviam olhar para ele. Quando era adolescente, Valdetário sonhava em ser ator. Em 1972, com apenas 13 anos, ele participou de um desfile na escola, onde interpretou Tiradentes. Ninguém imaginava que aquele menino que gostava de atuar acabaria virando notícia em todo o Brasil por motivos tão diferentes. Antes de entrar para o mundo do crime, Valdetário trabalhava honestamente como mecânico. Em 1980, com 21 anos, ele abriu sua primeira oficina. Era um homem normal que se casou, teve filhos e trabalhava duro para ganhar a vida. Valdetário se casou 3 vezes durante sua vida e teve 6 filhos no total. Com sua primeira esposa, Marli, teve 3 filhos a partir de 1983. Com Aguinalda, casada em 1984, teve mais 2. E com Silvana, a partir de 1999, teve mais um filho. Ele levava uma vida normal, como muitos brasileiros. A vida de Valdetário começou a mudar em 1983, quando foi preso pela primeira vez, suspeito de ter roubado uma bomba hidráulica. Mas o grande problema aconteceu em 1991, quando ele e seus primos foram pegos roubando um carro Ford Pampa em São Bento, na Paraíba. Valdetário foi condenado a 7 anos e meio de prisão, mas em 6 de novembro de 1992, durante uma audiência no tribunal, aconteceu algo que mudaria tudo. Valdetário conseguiu fugir. Esta fuga marcou o começo de sua carreira como líder de uma quadrilha perigosa. Algumas pessoas dizem que Valdetário ficou muito revoltado com a forma como foi tratado pela justiça e pela humilhação que sofreu em sua cidade natal. Isso teria sido o estopim para transformar um mecânico comum em um criminoso violento. Para entender melhor Valdetário, precisamos conhecer o neocangaço. Há muito tempo atrás, no início dos anos 1900, existiu no Nordeste o cangaço. O cangaceiro mais famoso foi Lampião, que atacava fazendas e cidades com seu bando. Os cangaceiros eram uma mistura de bandidos e rebeldes. O neocangaço, ou novo cangaço, é uma versão moderna disso. Valdetário era fã de Lampião e até usava chapéu de cangaceiro. A partir de 1996, ele se tornou o líder desse novo tipo de banditismo no Nordeste, atuando em 7 estados diferentes: Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Alagoas e Sergipe. A grande diferença é que os novos cangaceiros não atacavam fazendas, mas sim bancos em cidades pequenas. E eles não usavam facões e espingardas velhas como Lampião.
Usavam armas modernas e potentes, como fuzis AR-15, metralhadoras e veículos com tração nas 4 rodas. O jeito como a quadrilha de Valdetário agia era assim. Eles escolhiam cidades pequenas, que tinham poucos policiais. Chegavam de repente com muitos homens armados. Primeiro, cercavam a delegacia para que os policiais não pudessem reagir. Depois, bloqueavam as entradas e saídas da cidade. Era como se fosse um pequeno exército invadindo. Ninguém conseguia pedir ajuda ou fugir. Com a cidade dominada, eles assaltavam os bancos com calma. Pegavam todo o dinheiro e depois fugiam por estradas de terra, onde era difícil persegui-los. Estima-se que eles fizeram cerca de 100 ataques como esse em menos de 10 anos. Valdetário ficou conhecido por crimes muito violentos. Em dezembro de 1999, ele e seu grupo mataram um homem chamado João Pereira, com 38 tiros. Este crime chocou a pequena cidade de Caraúbas. Em 4 de novembro de 2000, Valdetário protagonizou uma fuga impressionante da penitenciária de Alcaçuz. Ele e outros 26 presos escaparam usando armas pesadas. Durante a fuga, um policial foi baleado e perdeu os movimentos das pernas para sempre. Talvez o crime mais grave que Valdetário cometeu foi o assassinato do prefeito de Caraúbas, Aguinaldo Pereira, em novembro de 2001. O prefeito foi morto quando dirigia na estrada RN-117. Os atiradores dispararam mais de 100 tiros contra o carro dele. Mas o crime que tornou Valdetário famoso em todo o Brasil aconteceu em 4 de junho de 2002, na cidade de Macau, no Rio Grande do Norte. Cerca de 20 homens armados dominaram a cidade inteira e roubaram R$500 mil de 3 bancos: Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal. Durante esse assalto, eles mataram o delegado Robson Luiz e feriram outro policial. Em 24 de julho de 2003, o programa Linha Direta da TV Globo fez um episódio inteiro sobre Valdetário Carneiro. Milhões de brasileiros assistiram e conheceram sua história. De bandido local, ele se tornou um dos criminosos mais procurados do Brasil. Isso fez com que a polícia de vários estados se unisse para tentar capturá-lo. Começou então uma grande caçada a Valdetário por todo o Nordeste. Havia cartazes com a foto dele em delegacias de todo o país. Mesmo sendo tão procurado, Valdetário conseguia se esconder muito bem. Ele contava com a ajuda de amigos e também com o medo que as pessoas tinham dele. Muita gente sabia onde ele estava, mas ninguém tinha coragem de contar para a polícia. Valdetário Carneiro morreu em 10 de dezembro de 2003, quando tinha 44 anos. Ele estava escondido em uma casa no sítio Pau de Leite, na cidade de Lucrécia, no Rio Grande do Norte. Alguém fez uma denúncia anônima, ou seja, contou para a polícia onde ele estava sem dizer quem era. Quando a polícia cercou a casa, um cachorro começou a latir e alertou Valdetário. Ele estava com sua esposa e filho, pequeno na casa. Tentando escapar, Valdetário pulou pela janela com um fuzil AR-15 e começou a atirar contra os policiais. Houve um intenso tiroteio e Valdetário foi atingido por mais de 10 tiros. Ele morreu ali mesmo no local. Seu corpo foi levado para exame em Mossoró e depois enterrado em Caraúbas, sua cidade natal. Acabava ali a história do homem que durante anos foi o bandido mais procurado do Nordeste. Mesmo depois de sua morte, a história de Valdetário continua fascinando muitas pessoas. Em 2023, a Amazon Prime Video lançou uma série chamada Cangaço, novo, que é inspirada na vida dele. Na série, o personagem principal tem várias características parecidas com as de Valdetário. Também existe um livro chamado Valdetário Carneiro, A Essência da Bala, que conta detalhes da vida dele, baseados em entrevistas e documentos oficiais. Além disso, há um documentário sendo feito com entrevistas de pessoas que conheceram Valdetário.
O método que Valdetário criou, infelizmente, continua sendo usado por outros criminosos até hoje. O neocangaço ainda é um problema em muitas cidades pequenas do Brasil, onde quadrilhas atacam bancos seguindo o mesmo plano que Valdetário usava. A história de Valdetário Carneiro nos mostra muitas contradições da vida no Nordeste brasileiro. De um lado, ele era um criminoso violento que matou pessoas e roubou bancos. De outro lado, algumas pessoas o viam como uma espécie de herói que desafiava as autoridades. Valdetário começou como um menino que usava roupas de santo e sonhava em ser ator. Trabalhou honestamente como mecânico, mas acabou se tornando um dos bandidos mais temidos do Brasil. Sua história nos faz pensar em como pequenas escolhas podem mudar completamente o rumo de uma vida. Para o bem ou para o mal, ele se tornou uma figura importante na história recente do Nordeste brasileiro. A história de Valdetário Carneiro, o homem que reinventou o cangaço no final do século XX, continua a fascinar e intrigar pessoas de todas as idades, lembrando-nos que a linha entre o bem e o mal pode ser mais complicada do que imaginamos. Enfim, chegamos ao final de mais uma história. Espero que tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal, veja se deixou sua curtida e acompanhe as próximas histórias que estão por vir. Até logo!